Boa tarde, desde Cancún, desde Playa del Carmen, que hoje temos convidado especial. Boa noite, desde aí do Brasil, com muita alegria. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Cancuners, que acontece todas as terças-feiras, às 7h30 da noite do horário de Brasília, 5h30 da tarde do horário aqui de Cancún. Sejam bem-vindos, gente! Olha, até Yasmin tá aqui! Um beijo pra vocês! Tá aqui de férias, né? E entrou na nossa live. Valéria, deixa eu ver quem mais tá aqui. Ju, Flávio, Célia, Josi, Romi... não tô conseguindo ler aqui, gente, desculpa, tá pequenininho. João, Andressa... Ai, que linda! Só vim te dar um oi e desejar boa live. Estou aqui nesse paraíso e agradeço muito a Cancuners por tudo. Que linda! Muito obrigada, gratidão. A Yasmin é uma cliente nossa que tá aqui agora, né, com seu esposo, comemorando as férias, comemorando um tempo de ano junto, né, Yasmin? E eu tô muito feliz de fazer parte desse momento com vocês, viu? Gratidão. Gente, hoje o tema é muito legal. Nós vamos falar de mergulho com cilindro, né? Do submundo, daquela parte maravilhosa que o oceano tem para contar pra gente, né? E aí a gente vai contar um pouquinho de detalhes, aonde pode ser feito, quem pode fazer, quem não pode, né? Eu tô só esperando a nossa convidada, não sei se ela já chegou aqui. Estava falando com ela, eu acredito que já ela deve estar entrando, e aí a gente já vai começar, né, trazer um pouquinho desse tema. Nossa convidada de hoje, ela mora em Playa del Carmen, tá? E ela representa a empresa Dive Machine, e ela vai contar um pouquinho pra gente, né, sobre esse tema, sobre algumas particularidades. Ela também é uma profissional do mergulho, ama esse mundo, né? Então hoje o convite especial vai para aquelas pessoas que têm curiosidade, que têm vontade ou que já são profissionais dessa parte de fazer o mergulho com o cilindro, né? Para que vocês possam saber um pouquinho mais, né? Se você está vindo para nossa região, para você possa ficar por dentro, né, de todas as informações. Por quê? Porque assim, às vezes na primeira e na segunda página do Google vai sair 2 informações sobre mergulho com cilindro, 3, mas a hora que você começa a ver a infinidade de opções que tem, né, para você fazer essa atividade, você fala, uau, nossa, eu nem sabia, que legal. Né? E além disso também a gente vai falar sobre um pouquinho sobre questão, os temas que a gente colocou, né? Mergulho em Cozumel, quem que pode mergulhar, quem não pode, mergulho em cenote, equipamentos, segurança, tudo isso vai ser falado aqui nessa live hoje, tá bom? Ai, que legal. Então, ó, deixa eu dar um oizinho aqui pra Laís, pra Carol, pra Tatiana. Aí, ó, a Isa chegou, nossa convidada especial. O Ricardo, Diodias, David, né? Sejam muito bem-vindos, gente. Isa, tá pronta aí? Vamos começar então? Aqui, ó. Vamos... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu fiz certo, gente. Peraí. Deixa eu ver rapidinho. Eu tô batalhando aqui com o ao vivo, viu? Pra gente aceitar. Vamos ver se deu certo agora. Aí, foi. Oi, Boa tarde, com alegria. Seja muito boa bem-vinda. tarde, Lilian, boa tarde a todos. Boa noite já aí no Brasil, né? Exatamente. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar aqui com a gente nesse momento, trazer essas informações. Obrigada E eu pelo acredito, convite. eu acredito que vai ser muito rico hoje essa troca de ideias. Por quê? Porque muita gente que vem para nossa região tem uma informação mais reduzida a algumas buscas que eles procuram pela internet. A não ser quem já é um mergulhador mais profissional que tem informações mais precisas do que eles Uhum, querem vir fazer na nossa região, né? claro.
Então, começa se apresentando um pouquinho, conta um pouquinho quem é a Isa, Ah, da onde a Isa vem, que empresa a Isa representa. bom, gente, bom, boa tarde, boa noite. Sou a Isabel, sou brasileira, sou de Santos e já moro aqui em Playa del Carmen há 5 anos. E desde que eu cheguei, eu me apaixonei pelo mergulho nessa região. E, bom, já trabalhei em algumas escolas de mergulho por aqui. E agora estou representando uma escola que chama The Dive Machine. Ela é localizada aqui em Playa del Carmen, com operações em Porto Morelos, Cozumel, Tulum, toda a Riviera Maia. E é uma escola que ela nasceu na pandemia, em 2020, com uma proposta bem diferenciada das outras escolas, que é uma proposta mais de consciência, consciência ambiental. Eles têm um projeto muito bacana para pessoas com deficiência física, que tem esse sonho de mergulhar. Então, eles têm um projeto, toda a escola de mergulho é adaptada para esse público, né? Então, é um projeto bem bacana, eles estão bem incluídos nessa parte de projeto social e de meio ambiente também. Então, não é só uma operadora de mergulho que leva o cliente, põe numa lancha e sai para mergulhar. Tem todo um contexto, tem todo um projeto por trás que eu me apaixonei. Então, por isso que eu tô aqui com eles e para levar para frente esse projeto. É legal, porque quando além a gente sabe o porquê que a gente faz isso, né? Fica Uhum, muito mais prazeroso você trabalhar ou você se dedicar a alguma ideia. com Então, certeza. realmente, a Cancuners também se tornou parceiro deles por conta disso, né? Com Por conta certeza. de um propósito muito forte, porque a gente se alia com pessoas que têm esse propósito do bem, eles têm a parte de inclusão Uhum. também, né? Não só para cadeirantes, mas também tem projetos com crianças, né? Com síndrome de Down também. Aham, sim, com síndrome de Down, qualquer tipo de discapacidade, né? A Sim. gente consegue atender e todos os instrutores estão totalmente preparados para atender qualquer tipo de pessoa e tanto que da escola, né, The Dive Machine, mas o nome não comercial é Buceu para Todos. Então, Uhum. todos buceiam, né? Então, assim, essa é o logo deles, essa é a grande ideia deles de experiência, né? Da gente proporcionar realmente uma experiência completa pro mergulhador. Ai, que legal. Ai, então vamos lá. Vamos começar então algumas perguntinhas, né, que a gente Uhum. organizou aqui, que o pessoal mais pergunta e que a gente achou bem legal para trazer, para deixar aqui registrado. Pessoal, essa live vai ficar salva tanto no Instagram quanto no nosso canal do YouTube. Então, muito conteúdo rico para vocês compartilharem com os amigos que estão vindo para nossa região, tá bom? Então vamos lá, Isa, conta pra gente que vamos começar primeiro para as pessoas que não são profissionais do mergulho, para aquelas que Uhum. têm o sonho de mergulhar, que têm vontade, mas não tem aquela carteirinha, o treinamento, né? A gente chama de principiantes. Sim. Então, quais são as opções que eles têm de fazer mergulho, né? Tá. Conta pra gente. Bom, aqui na região a gente tem três opções, né? Tem a opção em de perfil do cliente para ver onde ele está hospedado para que fique mais cômodo para ele, para a gente poder fazer essa experiência seja mais interessante e mais cômoda. Em Playa del Carmen, são dois mergulhos aqui em dois recifes diferentes. Eu já só vou misturando o espanhol com o português, né? Sim. Dois recifes, dois lugares diferentes de mergulho. Então, primeiro passo, para quem nunca mergulhou, ele vai ter uma aula teórica com um instrutor que fala português. Então, isso vai ajudar muito, porque dá mais confiança para entender melhor toda a parte técnica do que está falando. É muito melhor você aprender isso no seu idioma natal, né? Por mais que as pessoas, de alguma forma, saibam inglês ou espanhol, ter
essa aula teórica em português dá muita confiança na hora do mergulho, tá? Então, eles vão fazer a primeira aula, que é numa piscina, tá? Aqui em Playa del Carmen, a gente faz toda a parte de teoria na piscina. Isso na parte da manhã. Depois, à tarde, já faz os 2 mergulhos, sai com a lancha e faz os 2 pontos. Então, faz um ponto por volta de 40 minutos, volta para a lancha, faz um intervalo e faz outro mergulho. Esse é em Playa del Carmen. Em Cozumel, tem que atravessar de ferry, tá? Para quem não é certificado, vai de ferry até Cozumel, faz a aula diretamente no mar, porque tem um ponto que é bem raso, então o instrutor consegue dar a aula teórica aí no mar, e daí já vai fazer o primeiro mergulho, depois vai para a lancha novamente e faz o segundo, isso em Cozumel. E o último, que para mim é o meu xodó, que eu acho que é uma experiência para quem nunca mergulhou, ter em um dia uma experiência de mergulhar num cenote e no mar, é um diferencial, que é em Tulum. Então, a gente vai para o primeiro mergulho e aula teórica no cenote Casa Cenote. Faz a aula também lá no cenote, que é baixinho, também super raso. Depois mergulha, é um cenote maravilhoso, ele é totalmente aberto. Então, ele tem uma parte de... Quando você tá mais assim para dentro da, da entrada da caverna, né? Porque você não entra na caverna, mas na entradinha, e aí você olha assim para o outro lado e tá a luz batendo do sol, assim, no mangá, é espetacular, assim. E aí depois tem um intervalo, e em frente a esse cenote, como ele tá ali na região de Acumal, mais ou menos ali, esse cenote está em frente ao mar. Então você atravessa a rua, assim, e você já pega a lancha para ir fazer o recife que tem em frente, que chama Cuevitas, que são várias... parece uma decoração que você vai passando por dentro de várias cuevitas, literalmente, que são as barreiras de corais ali, e aí tem vários peixes, e você pode ver raia, tartaruga, é incrível. E então seriam essas 3 opções para quem nunca mergulhou: Playa del Carmen, Cozumel ou Tulum. Então fica a critério esses 3 para quem nunca mergulhou, com aula teórica, com o instrutor falando em português e 2 mergulhos completos. Gente, e o mais legal, eu posso falar porque eu não sou igual a Isa, né, que já é certificada, que já está bem avançada, mas por mais vontade que a gente tenha, por mais desejo que a gente tenha, a gente está falando de entrar mais ou menos a uns 10 metros, Isa, que entra quando é Sim, principiante. sim. Descer a Uhum. 10 metros. Então, é fundamental, e é a sua vida, né, que está lá. Então, é fundamental essas informações, esse cuidado, porque tem várias detalhes, por exemplo, que você não pode subir rápido na hora que você está lá, você Claro, não pode ter pânico, você não pode ter nada. Então, quanto maior segurança você tiver na explicação, na aula, e se sentir pronto, melhor vai ser a sua experiência de aproveitamento para não ficar com medo quando chegar lá. Porque por mais, exatamente. eu falo isso por mim, porque quando eu fui a primeira vez, eu senti um pouquinho de medo. Eu falei, meu Deus, e se eu subir? E se eu subir? E eu ficava flutuando, meu corpo flutua mais do que ficava para baixo, e eu ficava Uhum. pensando nisso, né? Então, essa questão da preparação antes é fundamental para a sua experiência lá embaixo ser incrível, né? Para Claro. se sentir É, segura. tanto que na hora da aula, né, da parte teórica, que a gente fala que não é tanto teoria, porque literalmente você já está na água, os exercícios que a gente passa são exatamente os exercícios que podem te causar pânico na água, que é entrar a água na tua máscara, que é isso que você falou de repente você ficar subindo e descendo. Então, o instrutor ele te ensina como você faz para controlar a tua flotabilidade, como você faz para limpar a sua máscara. Se ela tiver embaçada, você vai começar a ter pânico, vai tentar limpar e vai entrar água. Então, isso tudo ele te ensina aí na hora da tua aula antes Uhum. do mergulho, né? Para que a pessoa consiga curtir e desfrutar e relaxar. A gente fala que é uma meditação, né? O mergulho é uma meditação. Então, Sim. você tem que estar ali meditando. Você não pode estar com Foco nenhum estresse. total, né? Total. Foco, respiração. Literal.
Total. Mas outra coisa que é legal também da empresa de vocês é porque quando é iniciante, para cada um para cada instrutor só pode ter no máximo. Máximo 4. Isso também é Máximo legal, 4. porque, É. exato, tem a E questão outra disso coisa, para ele conseguir visualizar, né? e um ponto importante também é, por exemplo, se você tem uma família que tem 4 pessoas, só que 2 são certificadas e 2 não, a gente leva 2 instrutores. Por quê? Porque cada um vai ter um momento, cada um vai estar. Então, não dá para a gente levar um instrutor para essa família que cada um espera uma coisa diferente. Quem Então, é a gente faz. certificado já está muito mais avançado, né? Exato. Então, assim, não vai fazer toda a aula. Então, assim, sabe, a gente consegue dividir os grupos por, por nível de experiência no mergulho, né? Então, a gente sempre faz essa pesquisa antes para poder levar o instrutor aí qualificado para cada grupo. Legal. E eu vou fazer uma pergunta aqui que a gente não combinou, mas eu pensei agora através desse assunto. Quando a pessoa fala que é certificado, né, o que Uhum, que ela tem que, tipo, mostrar para vocês verem o nível, se ela está preparada, uhum. porque eu acredito que tem muita gente que pode falar, ah, eu sou certificado, só que faz muito tempo que não mergulha e às vezes tem que passar por um refresh, alguma Sim, coisa, né? Também tem esse sim. detalhe. Claro, porque assim, a pessoa pode ser certificada e não mergulha tem 4 anos, né? Hum? Então, assim, tem que fazer um refresh. A gente faz um refresh se a pessoa não mergulhar um ano, aí já tem que fazer um refresh. A gente faz também aí toda essa parte de piscina e faz todos os exercícios antes. E em relação ao certificado, cada certificadora, pode ser a PAD, SSI, NAUI, cada uma tem um sistema. A SSI fica, e se eu vou mergulhar, por exemplo, em Maldivas, eu vou falar, olha, eu sou certificada, meu último mergulho foi essa data, e tá tudo no aplicativo, porque a SSI é totalmente digital. A PAD, ela é digital também, só que tem muita gente que tem ainda a carteirinha PAD e tem o logbook que gosta, tem muito mergulhador que curte ter o logbook como um caderno. E ali tem o último mergulho, o carimbo da escola de mergulho, né? Tudo. Então, a gente sempre pede, quando a gente vai fazer o registro, né, e fazer a reserva do mergulho, a gente pede a carteirinha, né, da certificação ou uma foto do aplicativo e o número, né, porque a gente tem um número de identificação, então cada escola consegue consultar pelo número da identificação. Com isso a gente já consegue ver quando que foi o último mergulho, se vai precisar de um refresh ou não, e toda a experiência do mergulhador. Entendi. Ai, que legal, que legal. Deixa eu só confirmar. Às vezes, para você, você percebe que tá dando uma quedinha, assim? Ou Uhum. é para mim que tá? Sim, um pouquinho. Ah, tá. Mas eu não sei se o pessoal vai É, comentar. Para mim tá dando para entender, né? Mas eu não sei. Tava até tentando clicar aqui na internet, mas eu acho que tá. Aqui tá estável, pelo menos. Vamos aqui tentar. me aparece completa também, então não sei. Uhum. O Instagram, ele tem essa instabilidade. Às vezes eu tô fazendo sozinha e eu caio sozinha também. Então vamos Aham, seguir. isso aí. Ó, então tá. Então nós falamos então dos principiantes, falamos um pouquinho de quem fala que tem certificado, como que é, né, essa questão de se identificar na hora de fazer reserva. E agora a gente vai trazer um ponto então sobre mergulhar em Cozumel, né? Cozumel é uma Famoso região Cozumel. famosa, isso. É muito famosa, é muito famosa. Por que, Isa, que Cozumel é tão famosa assim? Eu sempre conto, mas vou deixar você contar hoje. Bom, Cozumel é a segunda maior barreira de corais do mundo, né? A primeira está na Austrália e a segunda está aqui. Cozumel tem essa visibilidade, a gente fala que era o, a, a casa e o jardim aquático, né, de Jacques Cousteau.
Então, e tem a parte da visibilidade que é incrível de Cozumel, né? Tem muitos pontos ao redor da ilha. Então, é um lugar onde qualquer tipo de mergulhador pode mergulhar, porque tem pontos até 10 metros e tem pontos super profundos para um mergulho mais avançado. Então, além da parte turística, né, de toda a parte de Cozumel, de ter vários atrativos, a parte do mergulho é muito forte em Cozumel mundialmente. Então, falou em mergulho e falou a parte daqui da região, muita gente fala, quero Cozumel. Então, é essa famosa Cozumel que a gente tanto ama aqui, né? E tanto cuida. Exato. Legal. E tem um detalhe legal, né? Para quem já é certificado, a maneira de chegar até o ponto de mergulho facilita, não facilita? Muito. Conta pra gente. Muito. Então, se o mergulhador já é certificado, a gente tem uma lancha rápida que sai daqui de Playa del Carmen e já vai direto ao ponto de Cozumel, ao ponto de mergulho. Então, diferente do mergulhador principiante, que não pode mergulhar nesses pontos pela profundidade, né? Que chega, que ultrapassa esses 10 metros, o mergulhador já mais experiente, certificado, ele pode ir diretamente ao ponto de mergulho, que tem vários, né, em Cozumel. Mas aí sai a lancha daqui de Playa del Carmen, direto para Cozumel, 40 a 45 minutos. Já sai a lancha com os tanques, equipamento montado, tudo certinho. O mergulhador só sobe na lancha, curte o mar maravilhoso de Cozumel até o ponto, mergulha, faz um intervalo, toma uma água, come uma fruta, um lanchinho, depois faz outro ponto diferente e já volta para Playa del Carmen. Então é muito mais fácil, muito mais cômodo do que você Otimiza ter o que ir tempo de demais, né? ferry. Muito, muito. Do que você ir com todo equipamento no ferry, né? Chegar lá, ir até a Marina Fonatur, que é de onde Uhum. saem as lanchas, né? Então, tem todo aí um tempo que você economiza nessa lancha rápida. Então, para quem é certificado que vai sair de Playa del Carmen, vale muito a pena sair com lancha rápida daqui de Playa. É. E, gente, vamos deixar uma coisa clara. Quem tá em Cancún ou Tulum e quer mergulhar em Cozumel também tem que ir pra praia, não tem Sim, jeito, né? Tem que chegar até praia. exatamente. Via terrestre, né? Então, ali é o ponto de saída, independente se for por ferry principiante ou se for por essa embarcação rápida, né? Então, é bem legal entender essa logística, que às vezes as pessoas perguntam, eu tô em Cancún, não posso ir direto para Cozumel, Uhum, né? Tá muito longe essa logística exato, e a não ser que você contrate um mini cruzeiro para ficar uns dias com você navegando, né? exato. Isso. Então, vamos lá. E a gente já falou que precisa ser certificado, né? Ô, Isa, conta um pouquinho mais pra gente sobre mergulho em cenote. Porque uma coisa, até eu não sabia, né? E eu sempre tive esse bloqueio. Eu falava assim, gente, eu não sou certificada, então não posso ir mergulhar em cenote. Uhum, E a gente sempre, quando visita um cenote, a gente vê os mergulhadores, tudo, e a gente fica, nossa, que sim. lindo, que legal, né? Então, conta um pouquinho pra gente sobre os mergulhos do cenote. A gente já sabe que tem que Uhum, é um lindo passeio que combina mar e cenote para principiante. E para quem já é certificado, eu acredito que tenha mais opções, né, de cenotes. sim. Então, além do Casa Cenote, para quem não é certificado, né, para iniciante, além do Casa Cenote, também pode fazer no Cenote Éden. Tá? O cenote Éden, por quê? Porque o cenote Éden, ele é o Jardim do Éden, né? Ele tem duas partes. Então, ele tem uma parte que ele é totalmente aberta. Então, ali a gente consegue fazer o mergulho com principiante. E aí tem a parte de caverna, que aí já é para quem é certificado, né? Então, essa parte de cenotes aqui, né? Bom, enfim, cenotes aqui é a nossa joia rara aqui, né? E preservada. São 350 quilômetros de conexão de cenotes. Então, imagina que todos esses cenotes eles são conectados. Então, imagina, são 350 quilômetros, é uma infinidade, né, É de opções. Para quem é certificado, aqui é o paraíso, porque você tem todos os níveis, né? Então,
Se você, por exemplo, se o mergulhador é open water, o open water ele pode mergulhar até 18 metros. Então, a gente tem vários cenotes que conseguem acomodar esse mergulhador. Por exemplo, um dos mais famosos, que é o cenote Dois Orros, o mergulhador open water pode mergulhar lá. Shakimou, que também é um cenote lindo. Então, são sempre 2 tanques nesses cenotes. E aí, muita gente me pergunta, Isa, mas 2 tanques? E o que eu vou ficar vendo lá? Um monte de coisa, 2 tanques. São 2 linhas diferentes. Então, você vai ter duas visões totalmente diferentes do cenote, né? Então, não é, como a gente fala, que não é aburrido, não é lindo, é mágico, é você entrar na história mesmo aqui né, da cultura maia, do submundo aquático, então, dos Xibalbas, né? Então, é uma imersão cultural, assim, é mágico, de verdade, é uma experiência muito, muito linda. Então, se você é open water, tem essas opções, tem Shakimou, tem Dois Orros, tem Éden. Se você já é avançado, aí tem uma infinidade. Tem os cenotes também de Porto Morelos, que são lindos, né? Que é o Zapote, Maravilha. Então, não fica só limitado a Tulum. Também tem os cenotes de Yucatán. A gente já recebeu grupos aqui que vêm mergulhar somente em cenote uma semana. Então, a gente leva desde Tulum, passa o Yucatán e vai para Porto Morelos. Então, dá para fazer isso se você tem um grupo, né, de mergulhadores já com bastante experiência e certificados. A gente consegue. Obstinados, né? Obstinados a esse roteiro. A gente tem vários grupos que chegam aqui do Brasil, muita gente. Agora a gente recebeu um grupo de poloneses e que só querem fazer cenote. Então, tem muita opção, muita opção. E quem é iniciante pode vir também, que vai ter a mesma experiência, não em caverna, em cenote aberto, né, com toda a segurança, com equipamento adequado, com instrutores super qualificados e preparados para levar esse cliente para mergulhar num cenote. Então, não tenham medo, podem mergulhar a primeira vez, podem mergulhar aqui, é certificado. Aqui tem para todos os gostos e certificações e experiências aqui. Ai, que legal. É emocionante mesmo, gente. E nem vem com esse papo de ficar aburrido, porque, olha, você pode ficar aburrido pensando na tua casa, mas a hora que você chega lá, a energia e o lugar e a conexão que você tem debaixo d'água, você nem imagina. Mas isso é o legal, você não imaginar. É Você verdade. ser totalmente surpreendente, né? Ali, aquele momento. É Vamos verdade. aproveitar, falando que, já que você puxou o tema de equipamento e tudo mais, conta um pouquinho pra gente o que que tá incluso de equipamento, né? Os instrutores a gente também falou um pouquinho, mas eu acho legal contar também sobre essa questão, né? Porque para o pessoal se sentir seguros também com tudo que está incluído já quando eles escolhem fazer um mergulho com vocês, né? Claro. Todos os equipamentos aqui a gente inclui ele completo. Então, o cliente vai receber um formulário onde ele vai colocar os números dele de camiseta, de short, de sapato, tudo. Por quê? Porque a gente disponibiliza o neopreno comprido, tá? De 3 milímetros. Aqui a temperatura é super agradável, mas 3 milímetros, assim, como não vai passar frio de jeito nenhum. Se for o caso de cenote, a gente disponibiliza também um capuz, que é como se fosse uma regata de neopreno, que vem com um capuz que você coloca embaixo do wetsuit para dar mais conforto na hora do cenote e a parte da cabeça também. Então, fica bem protegido aqui, orelha, tudo, assim. É muito, muito interessante. Então, a gente inclui o wetsuit, as nadadeiras, a bota, que isso é um diferencial, um conforto. Marcelinho, que está me escutando aí, mergulhador, sabe que diferença faz uma bota no mergulho. Então, a gente também inclui a bota, o wetsuit, a máscara, né, o regulador, o BCD completo, que é o jaleco, né? Os pesos, né, que já são... Os nossos jalecos, eles já têm os pesos acoplados. Então,
Tem gente que tem, às vezes, principalmente iniciante, tem dificuldade em usar o cintura, né, o cinto com os pesos. Então, esse já é mais fácil, deixa o mergulhador mais cômodo. E, e é isso, máscara, equipamentos super novos. A gente tem vários provedores de equipamentos aqui. Então, a gente tem o nosso estoque aqui repleto com todos os números, com tudo que é necessário para o conforto do mergulhador. E tem uma coisa legal também, que é aquele, eu não sei o nome, mas é Ah, tipo um claro! Claro, toalha a para gente, quando sai do exato, a gente mergulho. expor. Aqui é poncho, né? Um poncho que Poncho. é uma toalha. E isso também na saída de um cenote que tá um friozinho, ou na lancha, quando tá batendo muito vento, né? Você coloca aquilo ali, é como se você estivesse recebendo um abraço, né? Você recebe aquilo ali, uma fruta e uma água, você se sente Pronto, abraçado, né? acolhido. Acolhido. É, porque a gente pensa, não, não vou precisar, não vou precisar. Mas a hora que você sai, por exemplo, Sim. além de estar um pouquinho cansado, né, do esforço que Uhum. você fez, querendo ou não, se você tá no barco, além da aguinha que vai jogando, tem o vento, né? Então é muito legal mesmo ter essa parte, esse Sim, cuidado. sim. E, bom, e os instrutores, né? Aqui é totalmente internacional. Então, a gente tem, bom, todos os instrutores falam inglês e espanhol. A gente tem instrutor que fala português. Temos também francês, alemão. Então, pode ver de qualquer nacionalidade, a gente vai receber a todos. Ai, que legal. Vamos então falar, já que a gente está bem globalizado, bem cuidado, sobre segurança no mergulho. E também, Isa, conta pra gente quem não pode fazer. Vamos trazer esse tema junto. Quem não Uhum. pode fazer o mergulho, né? Às vezes tem alguma questão de restrição, né? De saúde, coração, pulmão. Conta aí pra gente. Não. Já no comecinho, quando a gente começa a fazer a reserva do mergulhador, a gente envia um formulário para que ele preencha sobre toda a parte dele de saúde, né? Então ali ele vai dizer pra gente se ele teve alguma cirurgia recente, que cirurgia foi, se ele tem algum problema respiratório, algum problema de coração. Então essas restrições a gente vai analisa, né? Vê o tempo. E também tem a parte de restrição médica, né? Então, se a gente vê alguma coisa que pra gente, por exemplo, tem uma cirurgia, fiz uma cirurgia do coração tem, sei lá, um mês. Como, né? Então, olha, e a pessoa pode falar, não, tenho muita experiência. Não, então manda pra gente, traz um laudo do seu médico dizendo que ok, que não tem problema, né? Porque pra gente ter um respaldo médico. Uma outra restrição também é para mulheres grávidas, né? Não tem nenhum estudo comprovado que não possa mergulhar grávida. O problema é que, como a gente já muitos casos e a gente escuta que assim, por que não tem nenhuma comprovação científica? É porque, obviamente, nenhuma mulher grávida vai querer fazer teste se funciona ou não, né? Então, assim, a gente não recomenda, assim, tá grávida, vamos curtir outra coisa, vamos te levar a fazer um snorkel, vamos, né? Não vamos arriscar, porque são vários fatores, né? Tem a pressão, e além também tem o desconforto da lancha, né? Então, mulher grávida enjoa muito. Então, assim, ali na lancha também não é uma atividade muito confortável, então a gente Além acaba. do impacto, né? Para chegar até lá, às Exato, vezes a lista dos exato. impactos, né? Se o mar está muito mexido, então é, tem essa restrição. Se a mulher tá de, sei lá, 3, 4 meses, fala, olha, aqui tá o meu lado médico, meu médico falou que não tem problema nenhum, eu quero mergulhar, eu vou mergulhar, ok, né? Então, mas a princípio a gente olha e fala, não, tá? Que mais? Da parte de segurança, todos os nossos equipamentos, né, contam com toda a parte de manutenção, prévia e manutenção das próprias fábricas. Então, e dentro da nossa escola também tem, todos os instrutores têm cursos de manutenção desses equipamentos, então, além deles saberem exatamente o que fazer quando acontece alguma coisa, em todos os mergulhos a gente leva equipamento extra, né? Então, se acontece alguma coisa lá, não é que a pessoa, não, sei lá,
soltou a máscara ou deu um problema no regulador, a gente tem outro, vai trocar e o cliente vai seguir fazendo a experiência dele, não vai parar, não vai ter nenhuma interrupção por conta disso. Bom, além disso, a gente tem os nossos parceiros, né, das lanchas, todos com seguro, seguro de responsabilidade civil. E além disso, cada mergulhador, quando faz a reserva com a gente, tem o seguro de mergulho. Então, por isso a gente pede o nome completo, o número de passaporte e para fazer esse seguro para ele desse dia da atividade. Então, desse dia da atividade, ele está segurado também pelo seguro de mergulho. Que legal. Há um Que ponto legal. importante também em relação, com certeza também vão te perguntar sobre voos, né? Isso, era a próxima Tempo, pergunta que eu tempo anotei de de última voo. hora. Exato. 24 horas. 24 horas é o ideal, é sem erro, não tem que Por ficar calculando quanto tempo ficou embaixo, quantos metros baixou, não. Conta 24 horas, tá super seguro e não tem problema nenhum, né? Aqui a gente tem essa... Você sabe que às vezes tem esse problema do vento e aí fecha o porto. E Uhum. aí a gente não pode sair para mergulhar, porque acaba fechando o porto e os barcos menores, que são os nossos de mergulho, não podem ir para alto mar, né? O bom daqui é que a gente tem a opção de cenote, então dá ou reagendar. Se o cliente tem tempo, a gente prefere reagendar para que ele faça exatamente o que ele quer, né? Mas se não tem tempo, a gente leva. Ah, Cozumel tá aberto? Vamos, atravessamos a Cozumel e vamos fazer lá. Ah, não, cenote, ok. Cenote sempre tá aberto, cenote a gente sempre vai fazer, né? Então, isso é uma opção também, porque às vezes a gente não, né, conta com isso do vento e fecha porto e a gente não tem muito o que fazer. Só para explicar, né, o que é fechar o porto, gente, na nossa região, não só na nossa, né, mas eu acredito em qualquer lugar de mar, tem sempre um porto, uma capitania de porto que vai ficar fiscalizando a questão do vento, por questão de segurança para o turista. Uhum. Então, às vezes, tem os barcos que são menores, se forem entrar lá por conta da força do vento, é muito perigoso. Então, eles fecham o porto, impedindo que os barcos pequenos vão. Aí, nesse caso, funciona mais os ferries, né? Aqueles barcos Sim. grandes para travessia e tudo mais. Então, isso está totalmente fora do nosso controle. E sempre que nós vamos fazer um roteiro, sugerir alguma atividade desse estilo, principalmente o mergulho, ou tudo que é relacionado ao mar, a gente fala para os nossos clientes: ó, caso não funcione o passeio no dia, a gente trabalha com operadores apenas que nos dão essa flexibilidade, assim como a The Sim. Dive Machine também tem essa flexibilidade. E lá é ainda mais legal, porque tem muita gente que vem com essa vontadona e fica frustrado quando fecha o porto. E no caso do cenote, igual, realmente não fecha. Entendeu? Então, de qualquer maneira, consegue realizar, nem se for um pedaço daquele sonho, consegue realizar, consegue fazer também, né? E com Exatamente. relação ao voo, sempre trabalhar um roteiro que traga essa segurança e tudo mais com essas 24 horas, né? Então, vai ter coisa para fazer que não precisa dessas 24, coloca antes e tudo mais, Uhum. né? Para que a gente possa organizar. Por isso que a Cancún a gente trabalha de forma personalizada, por isso que a gente organiza os roteiros assim por conta de detalhes. Porque às vezes o detalhe faz total diferença, né? Na viagem, na experiência, e combinando com outros dias de passeio, porque aqui eles vão querer fazer bastante coisa também, Com né? Então é bem certeza. legal. E muita gente pergunta também, às vezes, quando a gente fala, ai, porque às vezes, em relação, às vezes você sabe, às vezes tá um sol aqui e o cliente, a gente fala, não, o porto tá fechado e não dá para sair, eu fico, mas não tá chovendo, mas tá sol. Mas é em relação ao vento, né? Em relação à maré. Então, independente de estar sol, tá chovendo, às vezes fecha e aí muita gente pergunta, tá, mas a gente não consegue sair com um barco maior? Não. Por quê? Porque esses lugares, os pontos de mergulho, são pontos protegidos. Então, só podem se aproximar as embarcações menores para não danificar o Recife, né? Então, tem toda uma estrutura. Não pode chegar, por exemplo, tem gente que tem iate aqui e quer mergulhar.
E não pode, o capitão do iate, ele não pode simplesmente chegar no ponto de mergulho e você ir lá e mergulhar porque você está com o seu instrutor, você é certificado. Não pode. Tem as lanchas específicas que são autorizadas para chegar em cada ponto de mergulho, né? É Por tipo igual ao segurança. aeroporto, né? Uhum. A pessoa tem que ter autorização para descer. É tipo igual ao Exato, aeroporto. exato. É por segurança do mergulhador, por preservação do Recife, né? E toda a parte ambiental. Então, não tem Senão ia, como. São essas. senão ia virar bagunça também, Sim, né? O tanto de gente que iate, o tanto não ia ter organização nenhuma. É exatamente nenhuma. isso. Uhum. Então, se você tá com um tour de iate e quer mergulhar, tem que contratar a lancha que vai aproximar do seu iate para você ir para o ponto de mergulho. Isso mesmo. Muito legal. Gente, eu não sei se alguém tinha alguma dúvida, se mandou, porque eu não consegui ficar lendo aqui, mas eu acredito que só falaram boa noite, a Déia. O Marcelo também te mandou oi. Marcelinho, É, Andréa. legal. Então, gente, eu sou muito grata, de verdade. Isa, tem mais alguma coisinha assim? Eu acredito que nós lembramos de falar tudo, né? Agora é só convidar o pessoal mesmo para vir viver essa experiência subaquática maravilhosa. Eu acho que a gente Ver conseguiu tartaruga, ver arraia, ver peixinho, ver tubarão, tudo. não, né? Deixa pra próxima. Tubarão também. A tubarão Tubarão, também, é verdade. claro. Para quem é É que eu que certificado, tenho o pânico do tubarão. É para verdade. quem, para quem é certificado, a temporada do Tubarão Touro aqui começa em novembro, vai até o final de fevereiro. Elas, né? Porque são elas, ainda estão por aqui, né? Ontem a gente teve saída e conseguiram, e o pessoal viu ainda algumas. Não são muitas, como por exemplo em janeiro, dezembro, a gente chega a ver 10, 12 aqui em Playa del Carmen. Então é a temporada do Tubarão Touro. E então elas vêm para cá, para as águas quentes aqui do Caribe, para depois voltar com seus bebês para o Pacífico, né? Então é um mergulho super seguro. A gente baixa mais ou menos 25 metros, fica agarradinho numa corda e fica vendo elas passando assim e dando oi pra gente. Essa daí eu deixo para próxima. Nem com o tubarão touro e nem com o tubarão baleia. Eu sei que o tubarão baleia não come gente, mas eu falo, gente, imagina que eu pulo e ele me suga, né? Eu morro de medo disso, meu Deus do Vai céu. começar agora. Agora em maio começa a temporada do tubarão-baleia em Isla Mujeres. Começa agora em maio. Só Sim, que lá é com snorkel, né? Não é com snorkel. permitido o mergulho de cilindro. Uhum. E nem Não é precisa permitido. também, né? Ele fica tão no rasinho assim, ele fica Ele, tão perto. ele fica na Exato. superfície para comer as algas, né? É. Como ele se alimenta de algas, então ele vai até a superfície para poder se alimentar. Então é um passeio super legal também, com snorkel. É incrível, Para incrível. quem Tudo que é de gosta, é mar maravilhoso. aqui. Para quem não tem medo igual eu do bichão, eu falo, eu não quero ver esse bichão, não, não. Tá mais Mas para ver realmente ele é incrível. tartaruga, coisinhas Tô. mais bonitinhas assim, né, Lia? Golfinho. Aham, Sim, golfinho. Aham, tá. pois é. Gente, ai, super legal. Muito obrigada, Isa. Eu tenho certeza que muita gente vai ver esse vídeo, vai se animar, vai entrar em contato com a gente, né, para a gente programar. Não só a Cancuners, mas The Dive Machine também vai ficar marcada aqui para quem quiser entrar em contato direto com eles, porque assim, a Cancuners sempre vai fazer a ponte. Só que todas Uhum, as experiências que a Cancuners vende, oferece, é exclusiva para quem é cliente da assessoria Cancuners, né? Então, tem muita gente que vai assistir esse vídeo que não é e também vai ter a oportunidade de entrar em contato com vocês, né? Porque aqui o sol brilha para todos. A Cancuners, exato. ela é especialista em organizar. Eu sempre falo assim, a gente trabalha com três pilares: comodidade, personalização e segurança. Então, as pessoas que gostam disso nos contrata para que a gente organize tudo para eles. Mas tem muita gente também que faz por conta, que vem, que viaja e tudo mais, e tá tudo bem. Não tem certo e Uhum, errado. Tem jeito que você gosta de viajar, a praticidade que você gosta de ter, né? Então, exato. é isso.
Para quem quer conhecer o serviço da Cancuners, a assessoria e como a gente faz todo esse trabalho, direct, fala rapidinho ali, preenche a automação e agenda um horário para falar com o nosso time. Quem quiser conhecer a Dive Machine, eu vou deixar o arroba deles aqui. Acredito que tem um atendimento pelo direct também, né, Sim, Isa? sim, atendimento pelo direct, atendimento pelo WhatsApp. Estamos aí em todas as plataformas digitais. Então, mas assim, direto pelo Instagram, o pessoal lá de atendimento vai tirar todas as dúvidas. E Isso. Aí venham você mergulhar fala aqui, que viu no porque vídeo da Cancuners, quando você for falar com eles daqui, né? Fala que viu no vídeo da Cancuners. exato, fala que viu no vídeo da Cancunas, na live. Isso. E, e a gente vai atender vocês com todo o amor. Aqui é um mundo, o nosso mundo de burburras. E, e é assim, é um mundo subaquático lindo. Quem não conhece, quem tem vontade, e que esteja vindo para cá, é uma oportunidade incrível de ter uma experiência assim inesquecível, porque é uma coisa que você vai levar para toda a vida. Eu tive a grande prazer e honra de levar meu sobrinho quando ele tinha 8 anos. Eu levei ele para mergulhar e ele adorou, e foi ele e meu irmão, e os dois nunca tinham mergulhado. Então é lindo, porque uma experiência muito familiar, né? Você consegue agregar todo mundo. Então, venham. E não tem celular nessa hora, né? É pura conexão Não, mesmo daquele momento, né? não tem Ô, celular, Isa, não tem nada. sabe uma coisa que faltou a gente falar? Desde que ano, agora que você falou do seu Ah, sobrinho, qual a idade, a partir de que ano pode mergulhar? a partir de 8 anos. A partir de 8 anos já pode mergulhar. E até qual idade? Tem idade máxima ou Não não? tem, não tem. Estando com a saúde ok, com a parte que a gente conversou de problema de coração, cirurgia recente, tudo, não. Eu levei minha sogra agora faz uma semana também, primeiro mergulho dela, amou, e 68 anos, estava super empolgada, assim. Então, assim, não tem limite de idade, é um, é uma experiência, é um esporte para todos, todos. Que legal. Gente, então é isso. Muito obrigada, Isa. Muito obrigada a todos que vão assistir esse vídeo até aqui. Espero ter contribuído mais uma vez com vocês para informações, para que possa tocar um pouquinho do seu roteiro. Você fala, nossa, a Cancuners ajudou a gente a plantar essa sementinha aqui no nosso roteiro, hoje junto com a The Dive Machine, com a Isa. Então, sou muito grata por poder fazer isso, por poder compartilhar com o mundo, né? Porque o nosso vídeo chega em todos os lugares. Tá bom? Obrigada, Pessoal, um recado. Lilian. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. E galera, bora mergulhar. Venham, venham. Exato. Um recadinho especial. Se alguém ainda não mergulhou, assiste o Nemo antes de ir, porque você vai ver o tanto de coisa linda e você vai chegar lá e você vai se identificar muito com ele. Eu me identifiquei muito, Exatamente, né? exatamente. Então, é algo que é surreal mesmo, gente. É muito lindo. Não vale a pena, vale a galinha inteira. É uma oportunidade que você dá para sua vida que para sempre você vai lembrar dela e vai querer fazer muito mais. É isso aí. É só o começo. O primeiro mergulho sempre é o comecinho. Exato. Então tá bom. Um beijo para todos vocês. Uma boa semana. Um beijo, Isa. Muito obrigada, Beijo. viu? Até Tchau, mais. gente. Tchau, tchau. Tchau.